Estamos começando mais um programa Cobogós aqui no canal Marketing e também nas plataformas digitais. E Cobogós é uma realização da nossa empreiteira digital, a nossa agência aqui com a minha sócia Edilane Almeida, tudo bem? Tudo maravilhoso. Hoje temos um convidado muito convidado, especial. Você ia falar candidato. Candidato. Né, por conta do tema. Exatamente, um bom gancho. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Abrileri. O Marcelo Abrileri, ele é muito conhecido também como Marcelo da Curriculum. Ele é fundador e presidente da Curriculum Tecnologia e pioneiro da internet do Brasil. Maravilhoso, muito bem-vindo, Marcelo. É uma honra te ter aqui, Marcelo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e vamos falar um pouquinho mais sobre um tema que acho que interessa a todo mundo, ou de um lado ou de outro. Isso é muito verdade. Então conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, esse pioneirismo, né, falando principalmente em tecnologia, em uma empresa que trabalha volumes, né, e também especialização em contratações, que é um tema muito relevante aí para todo mundo. Legal. Bom, eu, quando jovem, fui uma das primeiras pessoas do Brasil a ter computador. Minha fascinação por informática é desde bem novinho, né? Eu já programava quando ninguém sabia o que era isso, computador pessoal, né? E eu sempre fiquei muito próximo, embora não trabalhava com isso, fiquei muito próximo dessa área por vontade mesmo, né? Em 1995, eu estava montando um sistema que ia vender carros através do computador. Carro, telefone e imóvel. Vocês lembram aquele jornal Primeira Mão? Sim. Lembro. Eu ia fazer um Primeira Mão eletrônico. Então, naquela época, as pessoas já conectavam em BBS, já tinha modem, já discava e já conectava. Eu estava montando um computador, né, uma central, que ia receber ligações, então as pessoas iam poder anunciar o seu carro, o seu telefone ou sua casa. E quem quisesse comprar ia poder acessar gratuitamente. Então quem quisesse fazer o anúncio pagaria, e quem quisesse comprar entrava lá de graça. Aí começa um zoom, zoom, zoom. Olha, a internet está vindo para o Brasil, internet... Ninguém tinha nem ideia, ninguém fazia a menor noção do que era internet. Saíam as primeiras matérias nas revistas, eu lia, eu não entendia, era nítido que o jornalista que escreveu não entendia. Porque o que é uma empresa que está vindo para o Brasil? Não, não é uma empresa. Então, como assim uma coisa que não é uma empresa está vindo para o Brasil? Ninguém tinha a menor ideia do que era internet. E aí teve uma feira de BBS nos Estados Unidos, e eu falei, eu tenho que ir nessa feira porque eu preciso comprar um monte de coisa, né, para montar o meu BBS comercial, né. Fui para lá. Quando eu tô lá, um dos stands fala, você já ouviu falar da internet? Aí eu falei, olha, ouvi falar, eu ouvi, mas eu até hoje não entendi o que é. Quer ver como que é? Eu falei, quero. Aí ele me apresentou um browser, um navegador, um Netscape. Nossa, Netscape. O fundo não tinha nem fundo ainda. Versão V1, né? E aí ele clicava, a página mudava, clicava. Minha cabeça explodiu. Eu fui embora pro hotel naquele dia, falei, meu Deus, isso vai mudar o mundo. Aí eu entendi o que era internet. Porque é difícil de explicar quando você... Hoje você fala isso, mas naquela época você não tinha conexão, você não tinha neurônio, você não tinha referência para entender o que era isso, né? Aí eu ligo para o meu sócio no Brasil e falo, olha, vamos para a internet. O que a gente está montando é basicamente um provedor de acesso. E aí quando eu volto para o Brasil, eu sabia que a Embratel estava trazendo, mas eu não sabia como é que era. Eu vou para a Embratel, peço um link, aí a Embratel traz 2 mega. O primeiro link que conectou o Brasil com os Estados Unidos tinha 2 megabits. Hoje o celular tem mais que isso. Olha só, gente. E aí eu comprei um link de 128 kbps, que era, nossa, era muita coisa, né? Os modems chegavam a 14, 4. Vocês nem estão entendendo, né? Tá ficando meio grego aqui, né? Eu lembro. Eu gostava. Bom, aí eu muito. começo a prover acesso. Por isso eu fui o primeiro provedor do Brasil com a Alphanet e a Alphaville. Infelizmente a Telesp depois sobretaxou as ligações para Grande São Paulo, então ligar para Barueri, Osasco, Santo André, São Caetano, e onde que eu estava, né? Barueri, São Bernardo, Santana do Parnaíba,
E eu perdi, virou interurbano. E aí as contas para os meus clientes começaram a ficar muito altas. E eu perdi todos os meus usuários praticamente. 98% dos meus usuários era de São Paulo. Uau. E não dava para ligar para mim, era igual ligar para o Rio de Janeiro, ficar pendurado no telefone. A conta vinha 500, 600, 800 reais. Era o pulso, né? Aí eles começaram a sair. Nessa época o Mandic em São Paulo cresce, chega a UOL, o UOL é lançada. Bol. E eu levei 1 ano e meio para conseguir vir para São Paulo. Entro ali num cruzamento que quase ninguém conhecia, que era a Avenida Águas Espraiadas com Berrini. O Maluf tinha acabado de entregar, então ali tinha um ponto que podia... Eu tinha 200 linhas telefônicas, então, que podia comportar, e a Berrini depois também explode, né? Mas eu fui um dos primeiros a chegar lá. E nisso eu começo a fazer projetos de internet. Então eu coloquei Mapping, CIA, Tokstok, Mesbla, Brinks, e o Malor, um monte de empresas na internet. Fui também o primeiro birô que começou a produzir páginas web. Só que meus candidatos eram roubados, meus profissionais eram roubados, né? Porque eu formava um cara, ninguém sabia fazer página. E a gente formava o cara, daqui a pouco alguém levava ele para cá, daqui a pouco outro levava ele. Então, estou no meio de um projeto, perco meu programador. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma base de programadores. Já vou ficar com o próximo na agulha, né? E aí eu enxergo algo diferente, que pode ser usado não só para programador, mas para qualquer cargo e profissão, que é, se eu construir uma base de profissionais de um determinado segmento, quando uma empresa precisa contratar, eu já tenho aqui. Porque quando você precisa contratar, quando você tem uma vaga, você anuncia isso, né? Tem uma vaga de programador, mandem currículos, tem uma vaga de secretária, tem uma vaga de gerente. Que outra coisa você adquire por anunciar a sua carência? A pergunta é complexa, né? Mas eu vou explicar. Não tenho mais um relógio. Tenho uma vaga de relógio no meu pulso. Eu anuncio essa carência? Eu digo num jornal, tem uma vaga de relógio no meu pulso. Não faço isso, né? Na minha sala não tem uma TV. Eu divulgo isso, tem uma vaga de TV na minha sala. Mandem catálogos de TV. Tem uma vaga de camisa no meu guarda-roupa. Tem uma vaga de sapato na minha sapateira. Então, eu nunca divulgo aquilo que falta. Mas quando é gente, eu divulgo. Está me faltando uma secretária, e eu divulgo essa falta. Tem uma vaga de secretária, tem uma vaga de programador, tem uma vaga de gerente. Por que eu divulgo a falta quando o que falta são pessoas, mas eu não divulgo o que falta quando o que falta são coisas? Por quê? Interessante. E aí surgiu assim, então... Porque tem a loja, né? Eu sei onde achar o relógio, eu sei onde achar o TV, eu sei onde achar o sapato, a camisa. Mas onde eu acho a secretária? Não tem a loja. Onde eu acho o programador? Não tem um lugar que eu possa ir. Então eu falei, vou criar a loja online das pessoas, que é cadastrar o Brasil inteiro. Então, o ápice da história vai ser o momento que a gente tiver o Brasil inteiro cadastrado. Porque daí qualquer programador, secretário, está tudo lá dentro. E aí nasce a Currículo. Então eu vendo o meu provedor para os AS, que virou Terra, e foco na Currículo. A Currículo foi muito disputada lá nos anos 2000, mas aí teve muitas coisas, não vou entrar no mérito, senão a gente não vai falar das coisas mais legais aí. E foi assim que eu entrei na Currículo. Depois a gente precisa escrever o seu livro, então, por favor, para a gente contar toda essa história super rica, né? Então, já entrando na Currículo, né, você explicou aí um pouquinho do nascimento, né, da Currículo, hoje a Currículo se transformou e trabalha aí com o recrutamento online, né? O que é esse recrutamento online? O que é a plataforma hoje, em 2025? Você está se referindo ao Golden Match, né? Que é a última etapa que a gente construiu, onde a gente coloca uma inteligência artificial para ajudar na condução do processo. Mas de lá para cá, acho que é importante pontuar que, primeiro, a gente constrói uma base muito rica. Hoje a Currículo tem mais de 13 milhões de currículos na sua base. Aí nós criamos em cima dessa base ferramentas de busca muito poderosas, porque não adianta nada você ter um monte de currículo e não conseguir pegar exatamente aqueles que você precisa. Então nós temos ferramentas de busca que conversam com a base, que você pega dali exatamente o que você quer. Muito bem, agora eu tenho uma quantidade de currículos, agora eu preciso dar andamento no processo.
Eu preciso ver quem desses tem interesse, né, se as pessoas atendem realmente às necessidades, se elas se interessam pela vaga que eu estou oferecendo. Então a gente foi criando ferramentas em cima disso. Criamos um ATS, que é um Application Tracking System, que conduz todo o processo seletivo, ajuda na condução, né? Trouxemos ferramentas de assessment, como o DISC, Webveca, entrevistas, de modo que eu pudesse me aprofundar em conhecer melhor esses candidatos. Só que tudo isso dava muito trabalho para o RH. O RH tinha que configurar, tem que mexer, tem que manipular tudo isso daí, e perde tempo, não tem como, né? Então a gente criou agora, recentemente, o Golden Match, que é uma ferramenta, que é uma IA, que utilizando a base, as ferramentas de busca e todas as soluções, ela gerencia e conduz todo o processo seletivo. Aí ela vai além, ela avalia os candidatos por diferentes aspectos. Então vai avaliar grau de interesse, tempo de locomoção, conhecimento teórico, conhecimento prático, experiência, vai ver o DISC da pessoa, que é perfil comportamental, soft skills, valores, características e uma série de outras coisas, vai pontuando quanto que a pessoa está aderente e alinhada ao que a empresa deseja, cada um vai dando uma nota, consolida isso numa nota, e aqui não é uma média aritmética, a IA trabalha muito para, de repente, pôr mais peso num aspecto do que em outro, por conta do cargo, do que a empresa está precisando, e vai criando aí as notas de cada candidato. E ela ordena isso, de modo a colocar nas primeiras posições os candidatos que ganharam as melhores notas. Então, por exemplo, a gente conduziu um processo recentemente de gerente comercial, que tiveram mais de 1.200 pessoas no processo. Já imaginou o RH ter que ler 1.200 currículos? Aí a nossa avaliou todo mundo, e aí o que acontece? O RH leu os 10, 15 de cima. Não só o currículo, mas todas as avaliações. O contratado estava em terceiro lugar. Uma outra consultoria, o contratado foi o primeiro. Uma outra consultoria, o contratado foi o quarto. Então, é muito difícil você contratar alguém que está lá embaixo, né? Se tanta gente aqui deu match em quase tudo, então a gente procura oferecer para a empresa um match perfeito. Daí o nome, um Golden Match. É isso, tem mais coisa para falar, mas talvez você tenha mais coisa para perguntar, então prefiro ouvir as perguntas. Senão a gente... Muito legal. Dentro desse contexto, né, Marcelo, quantas vagas hoje vocês trabalham dentro da Currículo? Olha, a Currículo já trabalhou muito mais vagas, a gente chegou a ter quase 500 mil de vagas. É Brasil? Brasil. Infelizmente, em 2016, com aquela recessão que a gente teve, na época do impeachment da Dilma, foi um momento que a gente sofreu muito, o mercado como um todo sofreu, meus clientes começaram a me abandonar, Marcelo, não estamos contratando ninguém, preciso suspender meu contrato, quando eu voltar a contratar, eu volto com vocês. E na sequência, bom, ali eu tive que reduzir muito a empresa, aí eu acabei migrando para um outro projeto, pus mais foco num outro projeto, um projeto de vinho, criei uma plataforma de vinho, a N-Wine, onde eu criei o Digital Sommelier, que é uma inteligência artificial que, baseado nas notas que você deu para os vinhos que você já tomou, ela é capaz de prever que nota você vai dar para vinhos que você ainda não tomou. Porque ela cria o seu enoperfil. Ela conhece as suas características de gosto, e quando ela pega um vinho, ela fala, você não vai gostar porque esse vinho tem esse e esse fator que você não gosta. Já esse vinho tem quase tudo que você gosta. Então a inteligência artificial sabe resolver isso. Quando eu estava desenvolvendo isso, eu falei, nossa, isso aqui serve para currículo. Eu posso fazer isso para achar o melhor candidato. Só que eu estava lá na N-Wine. Aí a currículo está aqui quietinha, tem a Covid. E aí eu reduzo a currículo a um universo muito pequeno. Falei, vou fechar a currículo. Começo a não renovar com as empresas, explicando que a gente ia fechar, porque eu estou no vinho. Só que aconteceu tanta coisa no meio da Covid ali. A Covid foi boa para o vinho, mas para mim não foi boa, porque eu vendia vinhos de terceiros e o terceiro falava para mim, Marcelo, me tira da sua vitrine. Eu falei, mas por quê? Porque eu não estou dando conta de entregar nem os vinhos que eu estou vendendo, eu não preciso de mais gente vendendo. Só bebeu muito. Bebeu muito. E, nossa, aconteceram outras coisas, enfim. E aí o final da história infelizmente, eu tive que fechar a N-Wine. Quando eu fecho a N-Wine,
Eu falo, agora eu vou para currículo e vou fazer o Digital Sommelier na currículo. E aí eu faço o Golden Match aqui. Tá. Então nós estamos agora no momento de renascimento da currículo. A currículo nunca parou, mas ela ficou pequena, né? Então hoje a gente está com algumas dezenas de milhares de vagas, né? Tá. Um número muito menor do que a gente já teve. Só que as empresas buscam muito na currículo. Então, até para entender um pouquinho, né? Quais são hoje essas buscas, né? Pelas empresas e pelos candidatos, o que você mais tem de volume ou de desafio hoje, né? Dentro da currículo. E uma curiosidade, eu me cadastrei na currículo. Todo mundo já falou isso pra mim. Já falei, certeza. Eu também. Na minha época de busca, né? Por oportunidades, e eu, sem dúvida, procurei currículo Tá lá e outras... currículo, né? Certamente meus dados ainda estão aí. Então, a currículo ela reflete o mercado nacional, a população economicamente ativa. Então, se eu fosse falar, a gente parece um quibe, assim, né? Então, tem menos aqui em cima, mas tem bastante, até em termos de volume. Quando você fala em cima, seria presidentes, C-levels, diretores, né? Sim. Aí começa a abrir mais gerente, tem mais, aí coordenador, supervisor. Tem muito. Né? E aí, a área administrativa é a área que eu mais tenho. Então, call center eu tenho muito, vendedor eu tenho muito. Acho que vendedor e call center são as duas. Onde tem mais volume, Tem mais volume, né? E depois, para a área operacional, vai afunilando de novo. Tem porteiro? Tem. Tem pedreiro? Tem. Mas aí começa a ter menos, porque esse pessoal não é tão online, né? Embora que está ficando, né? Então, é um quibe. Se eu fosse falar para você assim, é um quibinho. E ele é uma cópia da população economicamente ativa. A gente tem cerca de 10% a 13% da população cadastrada. Boa parte está dormindo, como vocês, né? Deve estar lá, mas estão dormindo. Se o e-mail estiver correto, pode chegar uma oportunidade a qualquer momento. Então, se eu estiver precisando de uma diretora comercial, pode chegar na sua caixa postal e você pode avaliar, falar, olha, vou fazer esse processo. Então, deixo aqui a dica, você sempre tem que deixar o seu currículo atualizado. Porque nunca você sabe quando uma boa oportunidade pode bater na sua porta. Mesmo que você estiver bem empregado, deixe ele lá como uma varinha de pescar, né? Deixe ele ali. De repente, um peixão fisga ali, você fala, nossa, esse peixe é maior do que o que eu estou comendo aqui. Esse é um erro das pessoas? Normalmente elas não mantêm atualizados? Um erro enorme, enorme. As pessoas esquecem o currículo. Elas vêm na base na hora que elas buscam emprego. Se você for olhar o log de acesso nosso, a pessoa entra todo dia, se candidata às vagas, atualiza currículo, no dia seguinte, some. Daqui 2, 3 anos, volta, atualiza currículo, se candidata às vagas, some. Então, estava desempregado, arrumou emprego. Estava desempregado, arrumou emprego. Isso é assim, é um ciclo. Recentemente você fez um evento do lançamento do Golden Match, né? Você falou algo que foi bastante curioso, que o candidato também tem preguiça, muitas vezes, de preencher tudo que ele precisa para participar de um processo. O que você pode falar um pouquinho sobre? Eu posso falar que é impressionante, né, como as pessoas pecam em fazer o currículo e também em participar do processo. No nosso processo, agora com o Golden Match, a pessoa tem que preencher algumas coisas, alguns questionários, tudo, mas é tudo que ela sabe. Né? Se eu for perguntar para você é de vendas, né? Sim. Se eu for te perguntar de vendas, você vai tirar de letra, né? Você responde aqui, você só precisa gastar uns minutinhos ali respondendo, né? E é um emprego, né? Sim, você está desempregado, supostamente. Então, agora, tem coisa pior. Quando eu tenho o outro lado, que é o lado do candidato, onde eu ajudo as pessoas a se recolocar. E muito embora pareça a mesma coisa, é totalmente diferente, né? Na hora que eu estou querendo achar o melhor candidato para a empresa, eu estou olhando os candidatos com lupa, estou querendo achar os problemas que eles têm, eliminando os que podem não fazer fit com a vaga. E quando eu estou querendo ajudar alguém a se recolocar, eu estou arrumando o cabelo dele, penteando o cabelo, arrumando o paletó, põe uma gravatinha, fica ereto. Estou ajudando a pessoa a se apresentar de uma maneira atraente. E aí eu criei o programa da recolocação profissional, um curso que eu dou. Eu tenho ferramentas para ajudar o candidato. Hoje a gente tem um currículo estratégico. A gente usa o VECA e o DISC como ferramenta de acesso para a pessoa aumentar em autoconhecimento, enfim. Tem uma série de soluções para o candidato. E o programa Currículo Emprega é o pacote geral. Né? A pessoa compra, é um programa de recolocação mesmo, né? Iguais aos grandes nomes aí do mercado DBM, Mariaca, Minarelli, Big Block. Então hoje
você vai querer recolocar um diretor, você vai gastar aí algumas dezenas de milhares de reais numa dessas consultorias. A gente oferece a mesma coisa, vou dizer até mais, por um valor infinitamente menor. Bom, nas primeiras vendas eu entrevistava, eu queria ver o que a pessoa estava achando, tal. Então, peguei lá uma pessoa que falou para mim o seguinte, eu olhei o currículo dele e ele queria trabalhar em cabotagem, né, que era especialidade engenheiro de cabotagem, parará, parará. E aí, conversando com ele, eu descobri que ele tinha ganhado um prêmio do Tarcísio, que na época era ministro, né, da infraestrutura do Bolsonaro, como o melhor projeto de cabotagem. Aí eu falei, por que você não pôs isso no seu currículo? Eu não sabia onde eu colocava. Não foi dentro de uma empresa, foi numa competição. Eu falei, cara, você é simplesmente o melhor projeto de cabotagem. Se eu vou contratar alguém de cabotagem, eu sei que você ganha esse prêmio, eu já quero falar com você. Então, olha só, que pecado. O outro tinha uma lacuna, né? Ele trabalhou numa empresa e ficou 7 anos e aparece uma outra empresa, engenheiro de construção civil. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, fui para Dubai, fui trabalhar lá. Como engenheiro, sim. Puxa, você deve ter tido contato com um monte de técnicas diferentes. Sim, nossa, lá é tudo diferente, tem muita coisa boa. Eu falei, você não pôs aqui? Mas não está na minha carteira profissional. Uau. Eu falei, mas, meu querido, o currículo não tem nada a ver com a carteira profissional, tem a ver com a sua experiência, a sua trajetória profissional. Então, estou dando um exemplo aqui de como as pessoas pecam ao fazer um currículo. Sem contar erros crassos, às vezes, de colocar um monte de experiência com pouco tempo, erro de português, curso que não tem nada a ver. Então, ou elas enchem de linguiça, que o RH olha e fala, não vou ler isso aqui, que é muita coisa, ou elas suprimem informações importantes, que poderia ser o diferencial, o game changing dela ali, não está no currículo. Sim. E as empresas também pecam em alguns aspectos? Muito. Quais aspectos? A maior parte você encontra pessoas que não sabem contratar. Então, em geral, como elas olham apenas no currículo do candidato, um único aspecto, então ela vai olhar ali, o que a pessoa se formou e que experiências ela tem. Isso é importante? Óbvio que é, mas tem muito mais coisas importantes. Então, por exemplo, o perfil comportamental de um vendedor. Um vendedor tem que ser um alto I, não sei se você conhece DISC. Sim. Ele tem que ser um alto I. Algumas vezes. Em geral, é bom que seja um baixo S. Por exemplo, se é um vendedor de sapato de uma loja, ele está colocando sapato no pé de uma cliente, dando boa noite para ela que chegou. O seu sapato já está vindo. Por favor, não esquece o sapato dela. Eu já vou atender a senhora. Ele, multicanal. Então, o S dele, que é o foco, né? Não tem que ter foco. Porque se ele tiver foco, ele só vai olhar para o pé da moça e não vai conseguir olhar o entorno. Então, ele é um alto I, comunicativo e baixo S. Já um programador é invertido. Eu não quero um programador falante, eu quero um programador quieto. Porque ele vai ficar olhando para a tela o dia inteiro, eu preciso que ele tenha foco. Ele vai ficar sentado olhando para o computador 8 horas, eu preciso que o S dele esteja lá em cima. É muito normal empresas contratarem programadores com perfil invertido. E até vendedores também com perfil invertido. Então, por que o vendedor passou por uma empresa A, B ou C que tem nome? O RH fala, se essas empresas contrataram ele deve ser bom. Mesma coisa o programador. O programador passou pela empresa A, B, C que tem renome no mercado. Puxa, se ele trabalhou nessas empresas, ele deve ser bom. Só que o RH de lá fez o mesmo erro. Entendeu? E agora esse RH, que é de uma empresa de renome, deu mais uma credencial para uma pessoa que está totalmente descontextualizada do perfil comportamental, das características, do soft skill que ele precisa. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa entra animada, estava desempregada, agora está empregada, ela está animada. Mas um mês que ela trabalha, segundo mês, pagou as contas, começou a botar a vida financeira em ordem, agora isso aqui é um fardo, não aguento mais ir lá. Por quê? Porque ela vai fazer algo que não está alinhado com o que ela gosta de fazer. Aí a empresa não presta, o patrão é ruim, é longe, estou com o saco cheio, eu não vejo a hora que isso acaba. Você tem um profissional totalmente desalinhado. Então, peca-se muito, contrata-se muito mal
e aí demite-se muito, a empresa tem um gasto enorme, turnover fica lá em cima, todo o investimento feito naquela pessoa com treinamento, tudo perdido, contrata outro. Quando que, se ela tivesse gastado um pouco mais de energia, outro erro, construir de forma muito rasa o que precisa, né? Então é muito normal também o RH, o gerente comercial vai lá e fala, preciso de um vendedor, o RH, pode deixar. E aí contrata, daqui a pouco entrega e fala, não, mas esse cara não tem nada a ver, ele vai precisar fazer a função. Puxa, mas você não me falou. Aí despendeu um tempo enorme, porque não pegou os dados, né, os requisitos da vaga de uma forma detalhada. Então o primeiro ponto eu preciso entender exatamente o que você está precisando, né? E isso no Golden Match, a gente tem uma reunião de meia hora. Tudo bem que depois, quando a empresa está com a gente mais tempo, essa reunião fica mais curta, porque uma série de coisas já foi captada nas primeiras, né? Mas a gente se aprofunda, porque eu não vou conseguir conduzir um bom processo seletivo se eu não tiver muita informação, né, sobre o que eu preciso entregar, de modo que essa pessoa não só entre, mas como passe na experiência, performe, dê bons resultados, né, suporte a pressão e goste de estar lá. Então, é no longo tempo que a gente descobre se a contratação foi bem feita. Nossa, isso é muito importante, né? Eu vejo muito ainda o volume de contratações por onde a pessoa estudou, né? Se estudou fora do país, se não, isso vai chancelando, né? Óbvio que é importante, mas na minha visão, pelo menos o comportamento é muito mais relevante do que onde a pessoa se formou, por exemplo. Mas enfim, isso é uma opinião aí. Só para pontuar, tem uma frase no RH que fala assim, contrata-se pelo conhecimento, demite-se pelo comportamento. É uma frase comum. Eu acredito que toda empresa passa por isso. Não é? A gente também, né? A gente passa. Mas pensando um pouquinho aqui, a gente vê muito hoje em dia a utilização do LinkedIn, né, como uma plataforma aí para não só para divulgação, né? Os executivos, né? Os profissionais, né? Boa parte estão ali, muitos ainda não. Mas você percebe uma mudança, assim, uma transição, uma curiosidade mesmo, né, do uso da plataforma, por exemplo, a Curriculum versus essas demais plataformas? Sem dúvida, né? Tudo que concorre comigo para que a empresa encontre a pessoa que vai trabalhar lá é um concorrente. Pode ser o jornal, pode ser a placa na porta da loja, pode ser o LinkedIn, pode ser um concorrente meu direto de outra plataforma. O que aconteceu com o LinkedIn foi o seguinte, o LinkedIn é uma plataforma social, ele não é uma plataforma de recrutamento e seleção, ele é o Facebook profissional, o que é muito legal, porque a gente tem ali... Você usa, né, certamente. Todos nós usamos, né? A gente tem visibilidade do que as pessoas que a gente conhece estão fazendo, às vezes tem ali alguns posts interessantes que você interage, né? Mas quantos % do LinkedIn você acha que está buscando emprego? Eu não tenho ideia, sei lá. Menos de 15%. Menos, verdadeiramente. Não os que querem mudar de emprego, porque esse número ele é muito mais alto, né? Eu vi uma pesquisa aí recente. É assim, todo mundo em algum momento pensa em fazer uma transição de empresa ou de carreira, se coloca no mercado, não é? Isso é comum. Só que veja, se você for fazer isso hoje, isso vai durar um período. Então, nesse momento, você está buscando uma recolocação, aí você arrumou seu novo emprego. Você vai continuar no LinkedIn. Só que agora você não está mais buscando emprego. Lembra aquilo que eu expliquei da currículo, que a pessoa vem e fica um tempo longe? Sim. No LinkedIn, ela não fica longe, mas ela não está mais procurando emprego. E ela começa a se incomodar em ser abordada, não aguento mais gente me abordando, não quero saber de emprego, estou bem empregada. Então, eu ouço muito isso. Agora, quando ela quer emprego, aí essas abordagens são bem-vindas. Então é importante a gente entender que o mercado de profissionais, ele está constantemente mudando, né? Hoje eu não estou empregado e quero emprego. Amanhã eu estou empregado, eu não quero. Mas daqui a pouco eu estou procurando emprego de novo. Isso é um ciclo, todo mundo. Sim. O que eu quero dizer é, dentro desse ciclo, se você for tirar uma foto agora, 85% do LinkedIn não está buscando emprego. Só que as pessoas ficam sendo abordadas ali, não é? Sim. Isso incomoda. 15 tá. Só que esse 15 daqui a pouco arrumou um emprego, já não tá mais. Agora são outros 15 que estão. E isso é assim no LinkedIn e assim na currículo. Então eu só queria deixar claro que
o LinkedIn, ele ajuda, mas do lado do RH, ele não tem uma plataforma que auxilia, ele é obrigado a ficar entrando em contato, conversando, mandando mensagem. Ele é mais uma vitrine, né, para o profissional ali para se posicionar. E só para terminar, eu ia falar uma coisa importante, fugiu agora. Nossa. Enfim, é isso. O LinkedIn virou para recolocação, tal, por conta que precisava monetizar, né? A ideia original deles não deu muito certo, que é aquela linha que eu estou a 7 graus de distância de qualquer pessoa na face da Terra. Então eles queriam vender esse network. Então, lembrei o que eu ia falar. Isso funciona muito bem. E o LinkedIn funciona melhor, não vou dizer que funciona muito bem, mas funciona melhor para alta gerência. Se leva o gestor, gerente, ali onde o networking, não é, funciona mais forte, ali o LinkedIn tem uma efetividade maior. Só que 80% dos processos de recrutamento e seleção não são de alta gerência. Sim. Então, se eu precisar contratar um vendedor, o LinkedIn não é a melhor plataforma. Preciso contratar um técnico em alguma coisa, talvez não seja no LinkedIn. Mas para algumas coisas ele funciona muito bem. Não estou aqui falando mal, mas estou só pontuando a característica dele. E certamente você usa também para avaliar os profissionais ali, né? Até antes de fazer uma oferta, também é mais uma ferramenta, né? Na verdade, quem pode usar é quem está contratando, né? Sim. A gente deixa o link do LinkedIn da pessoa, que a pessoa mesmo coloca, né? Então, no Golden Match, além de ele ver avaliação de perfil comportamental, conhecimentos específicos, teórico, tempo de locomoção, grau de interesse, valor, ele pode clicar e ver o LinkedIn da pessoa. É mais uma informação. Meu objetivo é dar a quem contrata um monte de informação para ela poder tomar decisão corretamente. E aproveitando esse gancho do LinkedIn, pensando em outras plataformas no mercado, quais os pontos principais que diferenciam hoje a Currículo das demais? Boa pergunta. Então, o RH ele tem uma série de funções, né? Mas se eu fosse dividir, eu diria que ele faz atração, depois ele faz gerenciamento e retenção, ele cuida de quem está dentro, e depois, por fim, ele faz desligamento. Então, são os 3 grandes grupos que o RH faz. A Currículo não tem nada aqui dentro. Quer dizer, se ele quiser ver o perfil comportamental, tudo, ele pode usar o Disco, a Viveca, que pode ser aqui como ferramenta de coaching até, mas aqui dentro eu tenho ponto, folha, treinamento, cargos e salários, clima, né? Tudo isso aqui é RH, mas não tem nada a ver com recrutamento e seleção. A Curriculum é uma plataforma de e-recruitment, que é o quê? Quando a pessoa sai, ela precisa se recolocar, né? Imagina que ela vem para o mercado, entra numa base, busca orientação para se recolocar, fica numa base de currículo, vê vaga, que está fora da empresa, né? E aí, recrutamento e seleção vai usar isso aqui. Então, se eu pudesse explicar, eu diria que o RH está aqui dentro e as plataformas que concorrem conosco atuam do começo ao fim dentro do RH. Eu não atuo do começo ao fim, eu atuo do fim, por fora, ao começo. Então, aqui é e-recruitment, né? Ajudando as pessoas a se recolocar, ajudando as empresas a contratar. Entrou para dentro da empresa, aí lá dentro é outra plataforma. Então, é comum o meu concorrente oferecer para a empresa uma plataforma que atende ele praticamente em tudo, mas não é profunda nessa parte de recrutamento e seleção. Até tem um módulo ali, mas em geral é um módulo raso, porque como ele precisa cuidar de tanta frente, não tem energia para se aprofundar com especificidade, né, de um tema, né? Sim. Não sei se dá para explicar. Deu para compreender. Claro, e aí, pensando um pouquinho em setores, né? Hoje, óbvio que você trafega um volume de dados gigante, não só de vagas, mas de candidatos. Quais são os setores que têm mais crescido em 2025 ou nos últimos anos, especialmente, né? Se as pessoas quisessem se especializar, inclusive, em alguma área específica, mais direcionada, que recomendações você daria? Olha, eu vou falar algumas coisas aqui. Por exemplo, área de venda é para a vida. É para a vida. Então, se você se especializar em qualquer coisa relacionada à venda, à área comercial, você tem emprego a vida inteira.
Recentemente temos o marketing digital, e aí a área de vendas e marketing foram renovadas, né? Tem 1 milhão de técnicas. Então hoje, quem é que não está fazendo marketing digital? Que empresa não está fazendo, né? Conexão com WhatsApp, fazendo publicidade no Instagram, no TikTok, vídeo. Sim. Então essa área explodiu e eu vou dizer que ela vai ficar aí por muito tempo. Fora isso, nós temos sempre carências em tecnologia. Então o Brasil tem uma falta de mão de obra capacitada em TI imensa. Nós temos aí dezenas de milhares, se bobear, chegar a centenas de milhares de vagas que não conseguem se fechar porque não tem profissional capacitado. E aí o custo de cada profissional fica sendo aumentado, tem um leilão no mercado, é uma área para se pensar e para, de repente, se investir. Outra, eu vou dizer que o agro, tudo relacionado ao agro, o Brasil hoje é um dos maiores, se não for o maior exportador de alimentos do mundo. O agro no Brasil cresceu demais. E não cresceu com pessoas colhendo no campo. Lá você tem colheitadeira, você tem tecnologia avançadíssima no agro. Então você vai arrumar emprego fácil no agro se você investir nisso. E outras particularidades como genética, biogenética, né? Tem muita coisa também acontecendo. E lógico, a bola da vez, IA, né? Inteligência artificial, que também explodiu e está tudo indo para a inteligência artificial. Bom, e foi a IA que trouxe toda essa renovação também dos seus negócios, né? E tem novidades vindo aí. Opa, então, vamos já falar dessas novidades. Para linkar essas novidades, eu tenho uma curiosidade. Hoje também tem bastante gente que tem, às vezes, receio, né, de a IA errar, e como a IA também faz a curadoria desse processo dos currículos, como você estava falando, da ferramenta de que para dar o match entre a empresa e o candidato, existe vieses, assim, que o acerto já está bem maior do que antes, há uns 2 anos? Boa pergunta. Então, olha lá, concorrentes meus fizeram plataformas que a IA está conduzindo o processo, só que ela está olhando só para o currículo. Então, se o candidato não colocou informações suficientes no currículo, a IA pode, e ela vai, presumir que aquela pessoa tem as experiências que estão no currículo, a formação, só o que a pessoa pôs. Então, isso é um problema. E muitas soluções que usam IA não deram certo, não pegaram gente boa porque o currículo estava mal feito. Na currículo, eu sofro o mesmo problema, não sou diferente. Meus candidatos também não preenchem corretamente o currículo, como em qualquer lugar do mundo que eu estou explicando. Só que, como a gente faz uma série de outras avaliações, a gente vai descobrindo coisas que ele não pôs no currículo, numa entrevista de conhecimento, numa entrevista teórica, a gente vai percebendo que o perfil comportamental dele é alinhado, isso não está no currículo, características, soft skills, tempo de locomoção, grau de interesse. Então, a gente meio que elimina esse risco de deixar escapar alguém bom. E essas entrevistas são todas digitais? Hoje elas são questionários que a pessoa entra e pergunta, a IA avalia, pontua e coloca ele numa posição, mas já dando um spoiler, está vindo aí agora a entrevista onde ele vai ser entrevistado por uma IA. Tá. Então, por texto e de repente até por algo mais, não vou ficar falando muito para não estragar. E não dar dica. E os candidatos não conseguem burlar, por exemplo, usando de repente o ChatGPT para colocar uma resposta dentro desses formulários? Eles tentam. E aí como que acontece? Então é assim, a gente tem hoje, a nossa IA, ela é capaz de detectar, e eu não vou dizer que ela detecta 100%, mas ela detecta uns 90%, né? Se a resposta foi construída por outra IA. Então, se a resposta foi construída por uma outra IA, o cara botou a pergunta lá na IA, a IA respondeu Ctrl+C, Ctrl+V, primeiro que não tem Ctrl+C, Ctrl+V, na plataforma não dá para ele dar Ctrl+C, é tudo travado, para dificultar, ele vai ter que escrever. Mas se ele fez isso, então primeiro um ponto positivo para ele, porque pelo menos ele está usando a IA, né? Mas o sistema mostra, opa, essa resposta aqui veio de IA. Então legal. Eu deixo para o contratante resolver o que ele quer fazer, né? Se ele quer ficar feliz que o cara sabe usar IA, ou se ele quer ficar triste porque o cara tentou burlar. Então aí eu informo. E aí ele ganha nota 0 nessa resposta, né?
Eu não dou, não vale essa resposta. O que ainda não, que na sua visão, né, como especialista aí já há anos de atuação nesse mercado, você entende que não vai ser terceirizado para uma IA? Ainda vai ter necessidade desse olhar humano num processo de contratação, de recrutamento, acho né? que é difícil essa resposta, hein? É. Eu vou dizer que tende a quase nada. Uau! Porque aí eu precisaria explicar como é que funciona o cérebro, como é que a gente funciona, como é que a gente toma decisão. E a gente toma decisão puramente emocional. Todas as nossas decisões são emocionais. Sim. Todas. O fundo é emocional. Por exemplo, se eu te falar assim, quanto que é 8 vezes 57? Eu peço para você fazer de cabeça. Não. Você vai ser capaz. Mas olha o que vai acontecer dentro de você. Eu vou pensar, vou processar. Você está insatisfeito. Você está pensando e a sua emoção é: estou insatisfeita, não estou feliz com essa... E aí você está pensando, estou insatisfeita, estou pensando, estou insatisfeita. Então veja, você tem dois processos acontecendo. Um racional, outro emocional. Na hora que o racional te dá uma resposta, e você avalia, e você fala, nossa, essa é a resposta. Aí você fica o quê? Satisfeita. Você fica feliz. Fica feliz. Então, é quando o seu emocional fica feliz que você para de pensar racionalmente. Para nós, a gente não está percebendo isso. A IA faz igual, só que o dela não é uma emoção. Né? É um algoritmo ali, é uma resposta que fala para ela assim, não está bom ainda, não está bom ainda. Não, agora está bom. E ela responde. Mas é basicamente o que a gente faz. E se eu perguntar para você que roupa você vai pôr hoje, que sapato, cria um sapato. Você tem esse processo de criar até ficar satisfeita, e a IA tem o mesmo processo de criar. Só que a IA tem um cérebro que é milhares, centenas de milhares de computadores hoje, com placas GPU que fazem milhões de cálculos, uma base de dados imensa, ou seja, a capacidade de processamento de uma IA é muito maior que de um ser humano. E elas estão ficando cada vez mais expert no que fazem. Então, eu ouço o podcast e as pessoas ficam falando, nunca vai chegar no ser humano. Eu falo, esse cara não entende como funciona o cérebro e não entende como funciona uma IA, porque se ele entendesse, ele não... Então, o futuro é negro. Desculpa eu estar falando isso. Não é o ano que vem, mas as IAs, elas estão se autoaprimorando tão rápido, tão rápido, tão rápido. IA está fazendo já IA. Isso é uma recursividade que não tem fim. Agora, eu não acho que o futuro é distópico. Pode até ser, mas está muito longe. Porque eu vou lá, desligo o computador e acabou. Puf. A não ser que tenha um monte de robô na porta do supercomputador que não me deixe ir lá puxar a tomada. Mas eu vou lá, desligo a hidrelétrica. Só se ele colocou também robô, né? Então, tipo assim, se você for pensar que ela vai tomar conta do mundo, eu não tá muito longe disso acontecer e nós vamos ter que dar muita brecha. Mas elas teriam capacidade, é que elas não têm braço, não têm a conectividade. Ela não anda aqui no mundo físico que nem a gente anda, né? Agora, se você quiser competir, por exemplo, a indústria cinematográfica tende a falir. Porque os filmes que você já deve estar vendo, né? Hoje é 8 segundos, 10 segundos. Sim. Mas daqui a pouco vai ser 1 minuto. E que take de filme que leva mais de 1 minuto? Então eu vou fazer vários takes, 30 segundos, 40 segundos, e eu faço o filme inteiro. Eu não tenho um ator, e não ficou bom, eu refaço. Tipo assim, o custo vai despencar. Então nós vamos ser daqui a pouco abordados por filmes muito legais que saíram da cabeça de meia dúzia de pessoas conduzindo lá computadores e IAs. E eu estou falando de filme porque filme é uma coisa tipo assim, atuação, rosto, né? Mas hoje, por exemplo, você tem IA que olha para o rosto da pessoa e sabe se ela está brava, se ela está chateada, triste. Ela sabe perceber a emoção. E ela fala, essa pessoa está 50% feliz, 30% frustrada e 20% com medo. Aonde está indo é absurdo. Então, desculpa se eu não respondi. Não, é uma boa reflexão. Mas o futuro é triste
E eu não sei como é que a gente economicamente vai resolver isso. Porque no passado você tinha colheitadeira tirando as pessoas do campo que colhiam. Você tem a URA tirando a telefonista, não é? Você foi substituindo, mas era tudo cargos operacionais, né? Hoje a IA vai entrar em cargo estratégico. Eu faço coisas com a IA que ela me dá análises que antes eu tinha que comprar da McKinsey. E ela avalia de uma maneira assim 360 em minutos. Vai afetar muito, né, as que um posições consultor de levaria trabalho. meses para chegar naquela conclusão. Então vai afetar e transformar muito as posições nos próximos anos, né? Já fica o convite para a gente falar de IA em um próximo momento também aqui, porque o nosso tempo acabou. Tava muito legal, passou tão rápido, né? Esse bate-papo. Obrigada pela presença, Marcelo. Volte mais vezes, a gente vai querer estender esse papo aí deixar aqui um convite? Sobre IA. Quero que você deixe seus contatos e o convite, com certeza. Bom, se você está precisando se recolocar, www.curriculum.com.br. Clica lá em candidatos, a página vai explicar tudo. E se você está precisando contratar, www.curriculum.com.br. Clica lá em empresas, que a página vai te explicar tudo. Nós temos muitas soluções para ajudar você a arrumar um novo emprego e muitas soluções para ajudar você a contratar bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, sócia, Marcelo. Um prazer. Prazer foi meu. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio e parabéns pelo programa. Muito legal. Obrigada, Marcelo. E você que está aí, muito obrigada pela sua audiência. Se esse bate-papo fez sentido para você, não deixe de compartilhar aí com seus amigos, com seus colegas. E não deixe de seguir Empreiteira Digital no Instagram e também Cobogós Oficial. A gente aguarda você no próximo episódio. Até lá! Até mais!